A paz do Senhor Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual horário que você abrir este vídeo, medite nesta palavra, a qual o Senhor trouxe em meu coração. 1 Coríntios, no seu capítulo 1, verso 27 e 28, vai dizer assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Eu estava meditando nesta palavra e algumas coisas que têm acontecido na minha vida ao longo da minha caminhada e na vida também de pessoas que nos odeiam, que nos contam seus testemunhos. Eu estava meditando e comecei a pensar. Quantas frases eu tenho visto ou ouvido dizendo assim, às vezes até no tom de brincadeira, mas nós precisamos entender que as nossas palavras, elas têm poder no mundo espiritual. Aquilo que eu digo, aquilo que eu libero sobre a minha vida ou sobre a vida de outras pessoas, tem um peso muito grande. E muitas das vezes nós ouvimos a seguinte frase: tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Às vezes as pessoas falam isso em tom de brincadeira, mas isso pesa sobre a vida daqueles a quem nós deferimos esse tipo de palavras. E eu comecei a pensar e trocar a frase liberada sobre a minha vida. Tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Você, nós demos certos. Deus corrigiu e disse: certo, beleza, concluído. É uma história que está em andamento, mas nós podemos dizer: deu certo. Quantas pessoas talvez vão ver este vídeo que há um tempo passado estava no vício, há tempos outrora, lá no passado você estava na prostituição, muitas das vezes se drogando pelas ruas caídas, e hoje você está vendo esse vídeo e você vai olhar para o teu passado e dizer: tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Deu certo na tua vida. O inimigo ou aqueles que te rodeavam, te olhavam, o inimigo das nossas almas, porque a nossa luta não é contra carne e osso, olhava e diziam assim: a Rosana tem tudo para dar errado. E Deus estava dizendo: mas vai dar certo. Fulano e ciclano tem tudo para dar errado. E Deus estava olhando e dizendo: mas vai dar certo. Quem entende o mistério desta palavra que eu acabei de ler, vai entender o que eu estou dizendo agora. Eu, Rosana, tinha tudo para dar errado. Quem olhava para mim, quem olhava para o meu passado lá atrás, falava assim: essa aí vai acabar nos vícios, vai se afundar cada vez mais. Esta aí não vai chegar a lugar nenhum. Cada vez mais o futuro dela está decretado assim, assim, assim. E Deus estava dizendo: não, o presente dela é este, mas o futuro dela deu certo, vai dar certo. E hoje eu posso dizer: deu certo. Os planos que Deus tinha para minha vida estão ainda em caminhamento, mas deu certo. Aquilo que eu sonhei, aquilo que eu projetava lá na minha infância, que eu sonhava e muitas das vezes não falava para ninguém, deu certo. Às vezes as pessoas olhavam para a gente e nem imaginavam o que nós cogitava em nosso coração, o que nós falávamos em oração. E Deus, mesmo vendo a nossa situação naquele momento, lá no passado, talvez não era das melhores. Talvez era a pior situação que nós estávamos vivendo, que eu, Rosana, estava vivendo, que você estava vivendo. E quem olhava ali com os olhos carnais ali, falava: está dando errado, vai dar errado, não vai... E Deus olhando falava: olha, eu sei do futuro dela. Eu pego isso aí que parece nada. Eu uso aquilo que é o fracasso, porque está dizendo que Deus pega aquilo que é considerado fracasso. Deus usa as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Às vezes tinha pessoas à nossa volta que se consideravam fortes, sabe, vencedoras, e olhava para nós e dizia: vai dar errado. E Deus estava dizendo: olha, eu vou usar aquilo que você está olhando como fracassado
para confundir aquilo que você pensa que é forte. A Bíblia, a palavra agora que nós acabamos de ler, diz que Deus usa, sabe, aquilo que aparentemente está humilhado. Deus usa aquilo que é humilde, os que são humildes no mundo, que é desprezado, para confundir e reduzir a nada aquilo que parece ser ou ser aquilo que são. Deus muda, sabe, de lugar. Deus troca de lugar, se preciso for, para confundir realmente aqueles que decretaram lá no teu passado que você não ia dar em nada. Hoje você está de cabeça erguida, hoje eu estou, posso dizer assim, de cabeça erguida. Nós estamos dizendo, deu certo. Tinha tudo para dar errado, mas deu certo. E eu posso até dizer, talvez você esteja numa situação neste momento que tem tudo para dar errado. A enfermidade está assolando, o médico desenganou. Talvez a tua família, quem olha está dizendo, tem tudo para dar errado. Mas Deus está dizendo, eu sei dos planos que eu tenho para o futuro dele. Eu sei os planos que eu tenho para o futuro dela. Tem tudo para dar errado, mas já deu certo. Porque quando Deus está no comando, meu querido, quando Deus está no controle, já deu certo, você pode afirmar. Porque Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir aquilo que parece ser sábio. As fracas para confundir o que é forte. E o que é vil, desprezado, humilhado, para confundir aquilo que muitas das vezes está pensando que está no auge. Amém? A tua vez vai chegar. Talvez esse seja o momento que estão olhando para você e dizendo, vai dar errado, tem tudo para dar errado. Deus está dizendo, já deu certo. Amém? Deus te abençoe, abraço, beijo no teu coração.